Bem-vindo a este vídeo desta série, Como Fazer. Falamos sobre como libertar pessoas, como curar os enfermos, como para ouvir a voz de Deus. E hoje vamos falar sobre como salvar fala em línguas. E isso é um ensinamento muito prático. Vídeo muito prático, onde vou dar muitos conselhos práticos e terminarei orando por todos vocês lá fora e orando com todos vocês aí fora. Quando falamos sobre como falar em línguas, como tudo mais, o importante é a verdade. Verdade, não tradição. Precisamos da verdade, precisamos saber o que a palavra diz, ou o que nossas tradições dizem. Cresci numa tradição onde não havia línguas estranhas, mas isso não significa que minhas tradições eram corretas. Mas nesse caso, minha tradição estava errada. A palavra é a verdade. E quando falam sobre espinhos, precisamos entrar e ver o que as palavras dizem. E é importante que você entenda no contexto geral e também como existem diferentes tipos de línguas e como você recebe o Espírito Santo. Esta série de vídeos é muito prática. Então, eu não vou, nesta série, entrar muito a fundo nas doutrinas, mas vou começar a fazer um pequeno comercial para outra série que fiz, chamada Lutando pelo Verdadeiro Evangelho. Na série Lutando pelo Verdadeiro Evangelho, tenho mais de 3 horas de ensino sobre o Espírito Santo. Eu tenho uma sobre o Espírito Santo, eu tenho uma sobre o poder do Espírito Santo, e depois tenho horas ensinando como receber. Veja o Espírito Santo. Então, para vocês aí fora, se estão em um ponto da vida em que realmente precisam de doutrinas, eu incentivo vocês para ir e ver esse professor. Eu vou colocar um link junto com o vídeo aqui. Mas este vídeo aqui não é tanto sobre doutrinas profundas, e o que a palavra está dizendo é mais prática. Como funciona? Como falamos em línguas? Como usamos as línguas? Qual é a ideia com as línguas? Eu também quero dizer isso. Quando falamos sobre a verdade no início, eu acredito que a verdade são as línguas. As línguas pessoais que vou falar são para todos. É para todos. Sei que a Bíblia também fala, mas nem todos falam em línguas. Mas o que você precisa entender é que existem 4 tipos diferentes de línguas, como eu vejo. 4 tipos diferentes de línguas. E uma das línguas, ou 2 das línguas, eu acredito que é para todos. Quando você nasce de novo, você a tem. Mas então há algumas línguas. Não é para todos da mesma forma. E deixe-me explicar de forma muito breve. Então, para você, para não se perder em línguas, existem 4 tipos diferentes de línguas, pelo que vejo. Se eu olhar para essas 4 línguas, a primeira é, na verdade, o que eu faço agora, porque línguas significa idiomas. Eu falo em línguas agora, isso é o que a palavra grega significa, é simplesmente falar com suas línguas, é falar um idioma. Quando você nasce no natural, quando eu nasci, quando nós nascemos na carne, no natural, nós temos um rasgo. E lá, aquela primeira língua, como eu disse, era para se comunicar. Nosso pai terreno e, claro, todas as outras pessoas ao nosso redor. Então, temos uma língua natural, uma língua para nos comunicar com nosso pai aqui na terra. Mas existe outra língua que é a língua espiritual. Isso é Shilabodo Dogos Kisalapadene. Acredito que seja para todos que nascem pelo Espírito, eles ganham a língua espiritual, onde também podem se comunicar com seu Pai, Pasto Celestial. Então, a língua natural é para nos comunicarmos. Nosso Pai natural, nosso Pai terreno, e claro, com todos os outros, nossa língua espiritual é para nos comunicar com nosso Pai espiritual. É por isso que eu não falo para o homem, porque os homens não me entendem. Falo mistérios, falo com meu Pai no céu, falo com Deus. Mas a outra língua novamente. E você não fala diretamente com Deus, nem fala diretamente com o homem, mas fala com Deus, para o corpo de Cristo. Ou seja, aquela música onde a Bíblia diz que precisa ser
seja um turbote. E há uma ordem muito clara: quando vocês se reúnem, falem apenas 2 ou 3 de cada vez, e então precisamos de alguém para vir com a interpretação. Assim pode construir o corpo. Então é isso. Fale com o nosso Pai no céu ou na terra, nosso Pai no céu, ou para nos fortalecer, e isso é para fortalecer o corpo. E o último é ler a lei. E isso também é o que vimos em Atos 2. Quando as pessoas falavam em outras línguas, falavam em línguas estranhas, e pessoas de outras nações entendiam o que eles estão dizendo. Tentei de tudo, tentei. Eu falo essa língua. Claro, estou fazendo isso agora. Eu frequentemente falo essa língua com meu Pai Celestial todos os dias. Muitas vezes que experimentei que falar em línguas era para edificar o corpo. Há alguns dias tivemos uma reunião e surgiu uma língua e uma interpretação. E eu tentei isso, onde eu consegui uma língua, onde pessoas de outras nações entenderam o que eu estava dizendo. São 4 tipos diferentes de línguas. Eu tenho um vídeo onde eu exploro isso bem mais a fundo. Eu não quero fazer isso neste vídeo. Mas se você quer saber a diferença e como funciona, eu coloquei um link junto com este vídeo, onde você pode entrar e ver. Veja como são diferentes as línguas. Neste vídeo, vou me concentrar nisso, a língua pessoal. E isso, acredito, é para todos. Acredite que quando você nasce do Espírito, isso é tudo o que você vai receber. É um presente para você, para todos nós. Por isso, não dizendo que se você não fala em línguas, você não é renascido. Mas se você é renascido, você tem línguas, você tem o dom, mas precisa abrir a boca e começar a usá-lo. E então, se você não abrir a boca, comece a usar, e foi o mesmo comigo. Recebi o Espírito Santo, renasci em abril, ou o Espírito Santo entrou em mim, mudou minha vida, e passaram-se várias semanas antes de eu perceber que já tinha voz e a necessidade de me expressar. Abra isso. E isso foi em abril, há muitos anos. Mas vamos nos concentrar na linguagem de oração pessoal, no espiritual, a língua Shilo Dodogoski Salapa Dedede, onde eu falo Shilo Dodogoski Sala, não para o homem, mas eu falo com Deus. Eu falo homem, mistérios para Deus. E é uma língua, eu não vou ficar de pé na igreja e falar por 1 hora sem parar, porque então, até mesmo as pessoas na igreja não vão entender o que estou dizendo. Estão prontas para falar 5 palavras com minha boca, e então edificar a igreja. Então, essa linguagem de oração é para você, entre você e Deus, e não na igreja, e você não sai para as leis na rua e começa a falar para eles lá, porque eles não vão entender, a menos que você passa por esse tipo de tormento, onde o Espírito Santo vem sobre você e você se levanta, onde as pessoas realmente te entendem. E eu quero falar sobre esta língua, a língua persa, a língua de oração persa. Isso é poderoso. Há um segredo por trás disso, há muito mais na linguagem de oração dessa pessoa do que as pessoas entendem hoje. Se pegarmos uma pessoa como Paulo, ele disse: eu agradeço a Deus, em Coríntios 14, 18, eu agradeço a Deus por falar mais em línguas do que qualquer outra pessoa. Paulo falava na Torá o tempo todo. Ele falava em línguas mais do que qualquer outro, e eu acho que esse era o segredo da vida dele. Se você olhar para o Paulo era o mencionado em 1 Coríntios 10, um que disse, imite-me, ou 11 que disseram, imite-me como eu imito Cristo, ou siga-me como eu sigo Cristo. Paulo disse, imitem-me, olhem para a minha vida, e me siga como eu sigo Cristo. Paulo tinha uma relação muito, muito forte com Jesus, e todos nós sabemos disso, também lemos a Bíblia. O interesse era de Paulo, quem disse foi ele, não João. Não Tiago, não Pedro. Pedro, você sabe, João, Tiago e Pedro e o resto dos 12 caminhavam com Jesus aqui na terra. Se eles viram Jesus fazer milagres, Paulo nunca viu isso. Eles foram à casa de Jesus, lugar onde Paulo nunca foi. Eles fizeram perguntas e respostas com Jesus, Paulo nunca fez isso. Andaram com Jesus por 3 anos em carne e osso, Paulo nunca fez isso. Nunca fez isso. Mas Paulo foi o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento e foi o que disse, imitem-me como eu imito Cristo. Paulo
Se você nunca andou com Jesus em carne e osso, se nunca foi à casa de Jesus, se nunca viu Jesus fazer um milagre, como você pode conhecer Jesus da maneira como fez? Paulo, qual é o segredo? Eu não sei, mas sei de uma coisa, ele falava em línguas mais do que qualquer outro. E assim que deve ser. Devemos falar em línguas o máximo que pudermos, porque há um grande é um segredo lá para a nossa vida pessoal. Vida pessoal com Deus. Mas depois de Paulo dizer, eu falo em línguas mais do que qualquer outro, ele então disse, na igreja eu prefiro falar. E ele disse, eu falo em línguas mais do que qualquer outro. Ele então disse, na igreja eu prefiro falar. 5 palavras que você entende do que 10.000 palavras em línguas, como ele não vai ficar de pé por 1 hora e falar sem parar em línguas para as pessoas. Na igreja ele falava uma língua que as pessoas entendiam. E o mesmo, é claro, estou fazendo neste vídeo, não farei um vídeo de meia hora onde eu apenas falo em línguas. Você não tiraria nada disso. Mas na minha oração, garanto que eu falo em línguas, tanto quanto eu puder. Por quê? Porque eu acredito que há um segredo quando se trata da sua vida pessoal com Deus. Então, nós vamos olhar qual é o segredo, o que é que as línguas fazem. A primeira coisa que Torrance está fazendo Torrance está construindo a si mesmo. Isso é uma das coisas que os espinhos fazem, eu vejo. Coloque isso aí. Construindo a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4 diz isso. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. A palavra edificar, se você olhar na concordância Strong é G3618 e na verdade significa construa uma casa. Você está construindo uma casa. Edificar-se ou construir uma casa é a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 17 quando disse para não construir. Construa sua casa na areia, mas construa sua casa na rocha. É a mesma palavra. Nós, quando falamos em línguas, nos edificamos e estamos construindo, né? O templo do Espírito Santo. Você está construindo aquele símbolo do Espírito Santo. A casa para o Espírito Santo, quando você fala em línguas, quando eu falo em línguas, estou me edificando a Deus está construindo uma casa em mim para o Espírito Santo descansar. E esta é a mesma palavra com que estamos construindo a nós mesmos, como um templo do Espírito Santo. Isso é uma das coisas. Você quer mais do Espírito Santo na sua vida? Falando em línguas. Fale em línguas o quanto puder. Shilabatai, eles constroem aquele templo do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa morar em você. Isso é uma das coisas que a Bíblia diz. Outra coisa que a Bíblia diz é que quando falamos em línguas, dizemos... E quando você fala em línguas, não fala para o homem, mas para Deus, porque ninguém te entende. Você fala miséria para Deus. Quando você fala em línguas, você fala com Deus. Mistérios para confirmar. Não, isso é o que lemos em 1 Coríntios 14, 2... Para aquele que fala em línguas desconhecidas, não fale com o homem, mas com Deus, pois ninguém o entende. O que ele fala no Espírito? E então, no Espírito ele fala mistério. Então, quando falamos em línguas, falamos mistérios para Deus. Mas isso significa que são mistérios que não podemos conhecer? Não, são mistérios que podemos conhecer, pois falar em línguas faz parte da nossa linguagem de oração. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, por exemplo, não sabemos porquê, que devemos orar, mas o Espírito Santo, louvor por nós, estamos gemendo, eles não podem expressar com palavras, então o Espírito Santo nos ajuda, e às vezes pode ser com dor profunda. Quando você está numa situação de tanta dor que não consegue encontrar palavras para descrevê-la, palavras não são suficientes. E lá, quando você fala em línguas, você realmente invoca o Espírito Santo sobre a semente por você e ora. E te ajudar na sua vida de oração, mas também
Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia diz, já recebemos o que oramos. A questão é, como você sabe qual é a vontade de Deus? Como você sabe qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia, as pessoas dizem correto. Leia a Bíblia, mas não é nada que esteja escrito na Bíblia. Digamos que você vai comprar um carro novo, devo comprar um Ford ou um Honda. Onde você encontra Ford na Bíblia? Onde você encontra Honda na Bíblia? Eu, por exemplo, onde devo morar? Na Flórida ou na Califórnia? Flórida, Califórnia. Honda, Ford, com quem casar? Há tantas perguntas na nossa vida. Que trabalho conseguir? Como sabemos qual é a vontade de Deus? O Espírito intercede por você. Então, quando eu me coloco num lugar como Deus, você quer que eu vá para a Flórida agora ou para a Califórnia? Deus. Ai, Deus, Flórida, Califórnia, Deus. Sheila badadadada, Deus da Flórida. Sheila dadadada, Deus da Flórida, Califórnia. Sheila badadada, Sheila badadada. Ah, sim. Você ora mistérios e então pode sentir como de repente isso se eleva em você e algo sobe. De dentro do seu ser mais íntimo para a superfície, em sua mente, e então de repente ela ama outro. Ó Deus, eu te agradeço por fluir agora. Agora, obrigado pelo que você está fazendo aí, ó Deus, eu te agradeço, Deus. E é assim que eu vivo isso. Se eu precisar comprar um carro novo, por exemplo, Deus, devo comprar o Ford ou o Honda? Deus, devo comprar o Ford? Deus, devo comprar o Honda? Deus, o que você quer de mim? Que direção você quer? Quero que eu vá aqui, Deus me guia. Então eu oro em línguas e minha mente se concentra nessas coisas, e o Espírito Santo intercede por mim e me ajuda na minha vida de oração. Então, Shalabad, Deus, o que fazer, o Espírito Santo assuma o controle e me guie em uma direção onde, sim, Deus, eu te agradeço pelo pensamento, obrigado por nos perdoar essa queda, Deus, obrigado pela tua vontade, e assim por diante. Falando em línguas, intercedendo nisso, o Espírito Santo te guia e então você pode orar na sua própria língua. Então você pode orar de acordo com a vontade de Deus e acreditar que receberá o que você orou. E portanto Satanás é um mentiroso e tentará destruir espinhos. Por quê? Porque isso te constrói um templo para o Espírito Santo. Ele fala mistérios, mas são mistérios que o Espírito você pode traduzir ou o Espírito pode ajudá-lo nisso. Onde você está em sua vida de oração, ela, como mãe, está falando em línguas e então chega até você. E isso é muito, muito poderoso. E Satanás não quer que vivamos uma vida poderosa. É por isso que ele tenta nos impedir de falar em línguas. E eu quero dizer, logo de cara, que aquelas pessoas que dizem que o dom de línguas não é para os dias de hoje, mostre-me o espírito deles vivo. Eles não têm os mesmos testemunhos de serem guiados pelo Espírito da mesma forma como outros, também com cura e expulsão de demônios e tudo mais. Por quê? Porque eles não se constroem como deveriam e não sabem como é ser guiado pelo Espírito. Da mesma forma, se você falou a tempo, não diga que eles não têm nenhum testemunho, eles têm, mas não o mesmo. Então isso é um grande segredo. Outra coisa sobre falar em línguas é, além disso, que você realmente está se conectando com Deus. É isso que você faz com as línguas. Você se conecta com Deus. E isso realmente se conecta com Deus também. Tornar-se um com Ele. E há algo poderoso nisso, conectar-se com Deus. Vou usar um exemplo aqui. Eu sei que línguas estranhas soam para muitos de forma estranha. Soou estranho para mim na primeira vez que eu vi. Como diz a Bíblia, entrei em uma igreja e as pessoas falavam em línguas e eu pensei que todos estivessem loucos. Mas pouco tempo depois recebi o Espírito Santo, falei em línguas e isso se tornou muito natural para mim. Quando falamos em falar em línguas, você se conecta com Deus. E vou usar o exemplo do antigo modem. Se você se lembra do antigo modem, esse acesso à internet. Na verdade, eu coloquei um som aqui para vocês que são jovens demais para lembrar. Mas anos atrás, quando tivemos internet pela primeira vez, nós não tínhamos a entrada para a conexão que temos agora. Tínhamos como um pequeno modem que se conectava à internet.
pelo cabo telefônico, discando, e então podíamos. Quem obtém informações do nosso computador. E soa assim. Sim, não é o som mais bonito, mas é assim que soa. Mas quando você está conectado à internet, você pode colocar tudo no seu computador. Essa é uma forma de se conectar com Deus. E com isso é muito mais fácil passar de falar em línguas para profetizar. Em falar em línguas, ver visões. E eu falei na última lição sobre ouvir a voz de Deus. E depois falei sobre como Deus nos fala. Nos fala com uma voz calma. Eu falo muito sobre visão, sonhos e profecias. E tudo isso é muito mais fácil de mergulhar. Qualquer espírito. Se você fala em línguas e Deus não quer que a gente comece apenas com línguas, Ele quer que a gente use isso para se conectar com Deus, para entrar no sobrenatural. Outra coisa sobre falar em línguas é que você se enche do Espírito. Quando você fala em línguas, você se enche do Espírito. A Bíblia diz, Jesus falou que do nosso ser mais íntimo jorrará como água viva. E ali ele falava sobre isso. Espírito de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito, Efésios. Eu posso ler isso aqui. Efésios 5,18 diz isso. Não se embriaguem com vinho, pois isso arruinará a sua vida. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Com o Espírito Santo, isso é uma ordem para nós. Não devemos beber. Embriagar-se com vinho vai destruir nossa vida. Devemos, em vez disso, estar cheios do Espírito, ser preenchidos pelo Espírito. E então ele continua cantando músicas e hinos e cânticos espirituais entre si, cantando cânticos espirituais, cantando também canções, ou cante, adore a Deus. Então, recebemos um comando, louve a Deus em novas línguas na sua adoração. Falar em línguas faz parte da nossa vida de oração. Falar em línguas faz parte da nossa vida de oração. Thomas faz parte da nossa vida de canto. Thomas faz parte da nossa vida com Deus, onde estamos nos enchendo Espírito. E este é um seu mandamento e temos que estar cheios deste Espírito. Funciona assim, quando eu falo em línguas, vem do Espírito de dentro de mim. E está se esvaindo, está saindo de mim. O ser está se esgotando, nós estamos sendo cheios do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, há sabedoria, há entendimento, há poder ao poder. Olhe para Pedro, antes de o Espírito ter vindo e o preenchido, Jesus, eu nunca te negarei, nunca. Mas aconteceu no mesmo dia, na mesma noite antes do assado, eu rastejei 2 vezes, ele negou 3 vezes. Mas depois que Pedro recebeu o Espírito, ele se posicionou com uma ousadia como nunca antes. Ele se posicionou com um poder como nunca antes. Antes, a ousadia do poder que vem pelo Espírito. E eu sinto isso, às vezes sinto como se estivesse em uma situação assim, intimidado, enquanto nos sentimos com medo, onde sinto falta de poder. O que eu faço? Soter, Shabbat Shalom e realmente pegar e rezar. Ela ama meu beijo diário e eu posso sentir como está chegando, ou ela lama e o que está acontecendo, coragem, poder, e poder e tudo mais vem pelo Espírito. Satanás é um mentiroso e é por isso que ele quer manter isso longe do corpo. E dizem, não, falar em línguas é só para alguns. Não, esta pessoa não. Falar em línguas, isto e isto, é para poucos. Não é algo que você pode fazer quando quiser. Mas isso é para todos nós. Veja meu ensino, lutando pelo verdadeiro evangelho. Então, línguas faz parte disso, tem mais. Línguas é parte, nossa armadura de Deus, línguas faz parte disso. Parte de Tomás faz parte da armadura de Deus. Efésios 6, estamos falando que estamos em uma guerra e falamos sobre o cinto da verdade, a verdade de Deus.
a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, palavra de Deus, a espada, a palavra de Deus. E nós lemos sobre isso em Efésios 6. E você já ouviu falar do braço de Deus muitas vezes, acredito. Mas paramos no versículo 17, eu acho, o próximo versículo, depois que lemos sobre a armadura de Deus. O próximo versículo é: e orar no Espírito, a armadura de Deus. É tudo isso que lemos sobre a verdade. Verdade, com a justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a palavra de Deus, com a verdade, escolha ser salvo. Saiam com as boas novas e ore no Espírito. Ore no Espírito. Isso faz parte da nossa guerra espiritual. Podemos experimentar um ataque, às vezes onde Satanás, nosso inimigo, vem sobre nós com ataques. Como eu já experimentei ataques muito loucos, ataques espirituais, e eu fico tipo, sim, mas eu já tenho toda a armadura de Deus, mas eu preciso orar em espírito, eu preciso lutar em espírito. Eu vou contra essa mentira em nome de Jesus. Se você está levando minha mente, vá agora em nome de Jesus, fale em línguas e vá contra a parede, orando em espírito, orando no Espírito. E isso é tão poderoso, isso faz parte da guerra, parte da arma no espírito de guerra em que estamos. E também, quando eu expulso demônios, eu frequentemente, e ore lá também, e às vezes eu não sei, o que orar, e eu geralmente apenas oro em línguas. Sheila, há um demônio saindo e você sabe o quê? Demônios não gostam e demônios estão saindo. Então, isso é um pouco do que é quando se trata de línguas. Então vou juntar tudo e depois vou dar alguns conselhos práticos e depois vou orar para você e eu orarei com você. Como falar em línguas é o que estamos discutindo. Precisamos da verdade, não da tradição. E a verdade é que existem diferentes tipos de línguas, muitas pessoas não entendem isso, nós lemos isso muito claro na Bíblia. E eu vejo isso para os tipos de conversas. Quando você nasce no natural, você recebe uma língua para poder se comunicar com seu pai terreno. Quando você nasce no espírito, recebe uma língua com a qual pode se comunicar com seu pai espiritual. Dizer assim, isso é para todos que nascem. Quando você nasce na carne, todos têm uma língua. Quando você nasce no espírito, acredito que todos têm uma língua, mas você precisa começar a usar. Não é frequente, nem sempre vem por si só. E então, há um tom quando nos reunimos para edificar a igreja, onde 2 ou 3 falam por vez, e então precisamos de alguém para interpretar, não precisamos da igreja. Interpretação ali. Mas dessa vez precisávamos de alguém de fora para trazer a interpretação. Isso não é algo que podemos fazer quando queremos. Não posso dizer que você venha com uma língua, você venha com uma língua. Interpretação é o Espírito quem está fazendo isso. E então temos uma conversa onde falamos de repente e as pessoas de outras nações entendem. Por exemplo, tem um amigo que estava na África, ele ouviu uma mulher falar dinamarquês fluentemente e isso o atingiu tão forte que ele foi falar com ela e ela não falava dinamarquês, ela apenas falava línguas estranhas. Mas isso não foi o que ele ouviu dinamarquês. E eu tentei ter um tom onde as pessoas... Entenda isso, e toda vez que isso acontece é poderoso e precisamos ver mais disso. Mas as línguas pessoais, esta aqui, faz coisas diferentes em nossa vida. Isso te fortalece, te dá força, constrói o templo do Espírito Santo em você. Então, você pode ter mais do Espírito em você, fale em línguas estranhas. Tanto quanto puder, seja como Paulo e diga, eu falo em línguas mais do que qualquer outra pessoa. Você também fala mistérios para Deus. Então, quando você fala em línguas, não fala com homens. Ninguém entende você falando com homens. Você ora em mistérios, mas pode orar em sua oração e concentrar-se nela e perguntar, Deus me ajude. O que você está dizendo agora, Shiladeri? Guie-me pelo seu Espírito Santo. Deus, fale comigo, Shilabaderi, e você pode sentir como o Espírito Santo, e não é algo que acontece toda vez, mas às vezes pode parecer que o Espírito Santo simplesmente vem e, Shilamani, e você realmente sabe como orar, e você então receba revelação, ore por revelação, você
também se conecta com Deus. Tornando-se um com Ele em línguas, e isso transforma tudo em sua vida. Quanto mais um com Ele você é, mais o mundo verá e acreditará em tudo isso. Você também fica cheio do Espírito. Somos ordenados a estar cheios do Espírito e continuar cheios do Espírito. E uma delas é falar em línguas, porque isso vai sair de você como água viva. Então, se você sentir falta de coragem para sair e falar com alguém, Shalabadá, se você se sentir fraco, eles vêm com força agora, vêm com ousadia agora, em nome de Jesus. Venham com poder. Se você sente falta de poder, relaxe, eu te desafio a levantar. Você pode sentir como se aquela força, aquele poder estivesse chegando, e então você pode sair e fazer o que precisa. A fazer com ousadia, força e poder. Isso também vem ao falar em línguas. Ele faz parte da sua guerra espiritual. Quando os inimigos vêm e te atacam de todas as áreas e você não sabe de onde vem, vai embora. E falando em línguas, vá contra isso. Em nome de Jesus, eu me oponho a toda mentira, todo ataque contra mim e minha família. E então você ora, você fala em línguas. Use na sua vida guerra, no espírito da guerra. Então, é sobre isso que conversamos quando eles estão olhando para línguas. Quando eu falo em línguas, começo com Sheila frequentemente, Sheila, mas não sei porquê. É assim que é. É assim, do jeito que vejo, eu oro por muitas pessoas que recebem línguas, onde para muitas simplesmente explode delas. Eu nunca tentei isso por mim mesmo. Este dia hoje, eu nunca tentei, simplesmente explode. De mim, eu nunca tentei tipo cabum, simplesmente aconteceu não. Eu recebi o Espírito, mas não falei, porque não sabia que havia algo, havia canções e então pessoas. Estou falando comigo mesmo. Abra sua boca e fale, e eu abro minha boca. E diz, fale como eu, apenas diga as primeiras palavras, solte. E é como quando você começa, imagina em cima da água, você gira o gancho, ou como se chama, e então de repente vai sair correndo. Então eu começo, e então ele está, é como se, e eu não sei se as primeiras palavras são para mim, meu corpo ou é o espírito. Não sei se é minha mente ou o espírito, cujo cérebro, mas eu sei que quando eu começar, ela vai se curvar. Posso continuar, não preciso terminar. Pense em cada palavra, não é como o que a palavra diz, é apenas correndo, fluindo de mim, como água viva, está simplesmente saindo. Então, não compare, não espere por aquela grande explosão. Às vezes ela acontece. Comigo não foi assim, não no início. Acho que não foi assim por 1 ou 2 meses. Fiz isso, mas então de repente eu experimentei uma mudança e agora eu tentei diferentes línguas de uma maneira nova. A guerra espiritual, e eu sinto como estou me enchendo disso. Espírito. Então eu não tenho dúvidas hoje, que minha língua está pronta. Mas houve um período na minha vida em que eu duvidava. Então acredito que isso é para todos. Vou rezar por vocês primeiro, que se arrependeram e foram batizados na água, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Ou você não tem certeza se fala em línguas ou se sente inseguro com isso. Eu vou orar por você agora mesmo. E eu quero que você comece a falar onde está, seja ousado, apenas diga a primeira palavra, deixe sair, não tenha medo. Sim, mas e se eu disser algo que está errado? Minha própria carne, sim, ela pode estar no começo. Ao começar, o Espírito Santo pode vir facilmente e tomar conta, e de repente se torna pelo Espírito. E isso é o que queremos ver. Então, vamos orar juntos, e depois vou orar por você, e então vou orar algo com você depois. Fechem os olhos todos vocês, quem deseja o Espírito, e apenas ore comigo. E então, quando eu orar por vocês em línguas e disser, agora vocês precisam começar a falar em línguas. Não pense, apenas deixe sair. Pronto? Ore comigo, Deus. Eu venho até você agora. E eu me arrependo. E eu peço que você me perdoe. Liberte-me. Em nome de Jesus, e venha com seu Espírito Santo e me preencha agora mesmo. Espírito Santo, venha sobre eles.
Vem agora mesmo. Espírito Santo, venha. Abra a boca, começa a falar agora. Shi, labadade, fale sobre mim, apenas deixe sair shi lado do cusquissa labade de. Eu não acho demais. Apenas libere. Podolkovski, salabat ededed. Liberte. Shilubat ededed, que salabat ededed, que salabat ededed, que salat ededed. E você simplesmente deixa sair, aleluia. E eu acredito que alguns de vocês receberam, se ainda não receberam línguas. Volte ao Evangelho, arrependa-se, seja batizado e você receberá o dom do Espírito Santo. É para todos. Todos aí fora, seus filhos, suas filhas, todos chamem, Deus está chamando. Para você agora que tem línguas, então você que ainda não tem, se for o caso, entre em contato conosco e podemos ajudá-lo. Você pode se conectar com alguém, acesse trmap.com e encontre alguém perto de você que esteja disponível no mapa e eles podem ajudar. Quero ajudar você. Para você que tem línguas do Espírito Santo, quero fazer algo por você. Veja na minha boca agora, quando eu rezar, você reza. Quando eu parar, você para. Quando eu rezar alto, você reza alto. Quando eu rezar baixo, você reza baixo. Ore, chore, assim como você gosta de mim. Agora, pare. Mais alto. Shalabadadada casque, saladada cusquila, pare. Pare. E agora, quando eu fizer isso, você apenas... Essa mensagem está chegando para você. Insta. Vamos gritar agora. Shila, bolo, koski, salá, bada, dada, kishi, salá, bada, dada, pare. O motivo pelo qual eu faço isso com frequência é porque você precisa se acostumar. Você precisa começar e parar e começar e parar. Eu rezei por uma semana passada. Quem recebeu o Espírito Santo há alguns dias na praia, o dia seguinte ele veio até mim e nos encontramos de novo. Ei, você recebeu o Espírito Santo ontem. Sim, foi intenso. Sim, você falou desde então? Não, por que não? Isso não veio para mim. Não. Você recebeu, mas apenas uma vez. Agora você tem. Agora cabe a você usar o quanto puder. Olhe para a minha boca. Eu disse, fale agora. E eu fiz isso com ela para que se acostumasse a usar novamente. Então, use, pare, acostume-se. E também quero que fale alto, porque algumas pessoas nunca gritam em línguas. E isso é diferente. Se eu dirigir um carro e falar em línguas, e minha mente estiver em 1000 ou outras coisas, e então, na minha língua de oração, concentre-se em algo. Espírito Santo, ajude-me agora, Sheila. Gás, salat. Então, se eu orar a partir de aqui dentro, força, Shila Badukoski Sala agora, Espírito Santo venha, Shila Badukoski Sala, Manedede. Meu pai, essa é a Sherrington, ela ama meu pai. Há uma diferença nisso, então você pode usar no seu carro, tudo bem, você ainda se fortalece. Mas você não ganha nada disso na sua mente, a menos que use na sua língua de oração e ajude para orar na sua língua de oração, para que o Espírito Santo possa conduzi-la. Guerra espiritual, você precisa realmente entrar e lutar. Srila Prabhupada. Então, espero que este ensino tenha te ajudado bastante e que seja uma bênção para você. Sei que foi muito prático e sei que há muitos céticos. Pessoas críticas por aí. Quem vai criticar tudo o que eu disse e dizer, não, Tom, você não pode falar em público. Eu odeio isso. Porque faz parte do meu ensino e faz parte do treinamento e tudo mais. Sim, mas estamos te vendo falar em línguas na rua? Sim, mas você tem que entender o contexto do que Paulo disse sobre falar em línguas. Ele disse, eu prefiro falar 5 palavras com minha boca do que 10.000 palavras em línguas. Não é como se ele estivesse proibindo as pessoas de falar em línguas. Só digo que sempre haverá pessoas céticas. Esse ensino não era teologia, mas vá e veja esse ensino. Lutando pelo verdadeiro evangelho, e você pode buscar a teologia e ir... Isso é real. Realmente, o que a palavra está dizendo. Sim, Deus abençoe você, que fala línguas mais do que qualquer outro. Fortaleça-se, e eu trarei mais ensinamentos sobre como fazer isso. Diferentes coisas. Deus te abençoe. Tchau.